Hoje estamos começando mais um quadro Mulheres no Comando, juntas no topo do setor imobiliário. E hoje nós temos uma convidada incrível para falar sobre finanças imobiliárias. Vou esperar todos vocês chegarem, vão entrando, compartilhando com o maior número de pessoas que vocês conheçam. Vou chamar a Dai. Hoje nós temos a Daiana Pântano para falar sobre finanças imobiliárias. Um assunto que eu venho trazendo para vocês. Falo muito com vocês sobre aposentadoria imobiliária. E a Daiana fala nas redes sociais dela sobre finanças, tem um curso incrível sobre finanças. Então hoje nós estamos trazendo meio-dia, um horário excepcional, porque hoje nós temos duas lives, mais tarde tem mais uma sobre gestão estratégica, personal broker. A Dai já chegou. Eu vou chamar agora a Dai para vocês, tá? Quem tá chegando, vai falando de onde vocês são, para eu conhecer vocês. Oiê, Boa olá, tarde, tudo Dai. Tudo bem? bem, Tudo bem? meu amor? Muito obrigada por ter aceito o convite de participar da nossa live. Fiquei tão feliz. Nossa, você nem imagina o quanto. Eu quem agradeço pelo convite, obrigada a todo mundo. Oi, gente, tudo bem por aí? A gente, ela é incrível. Eu vou passar aqui para a galera. Acho que caiu. Eu vou falando para vocês, gente. Quadro Mulheres no Comando, a gente fala sobre empreendedorismo feminino, a gente fala sobre mercado imobiliário. Estou trazendo toda semana mulheres incríveis do setor para nós aprendermos, né? Todos nós aprendermos juntos. Eu vou chamar aqui a Dai novamente, ó. Aceitar. Peraí que ela caiu. Dai, tenta me chamar novamente. Ah, entrou. Deixa eu ver se entrou. Foi, agora foi. Voltei. Eu tava falando Vale. aqui pra galera, apresentando, né? O nosso quadro Mulheres no Comando tem um mês e meio, a gente tem pouco tempo ainda, mas a gente fala sobre empreendedorismo feminino, a gente fala sobre o mercado imobiliário, a gente fala juntas no topo do setor imobiliário. Então, eu venho acompanhando várias mulheres que falam sobre diversos conteúdos. E um dos temas que eu falei mês passado, eu falei sobre as finanças, a importância da gente aprender sobre finanças, né? Porque a gente não aprende isso quando é pequeno. A gente não aprende isso na escola. Quando a gente vira corretor, a gente não sabe nem administrar o nosso dinheiro ali, o nosso ganho. E também não sabe falar muitas vezes para o nosso cliente, né? Explicar o porquê. A gente fica meio ali no café com leite, né? Apresentar produto e só. Então, eu achei muito interessante o seu trabalho, e por isso que eu te convidei para trazer aqui para falar sobre isso com as mulheres aqui que nos seguem, que é um conteúdo que eu acho riquíssimo, né? Eu vou apresentar você aqui para a galera que ainda não conhece. Gente, a Dai, ela tem uma formação sensacional, né? Ela é especialista, está no mercado são quantos anos, Dai? São 10 anos? 20 Mais de anos, né? 20 anos, as pessoas 20 falam que anos, a conta é. não fecha. A conta não fecha, mas eu tenho 30 anos, tá, gente? Olha, super jovem. Não fala isso que eu também não posso falar que. Mentira, eu Eu tenho tenho 36 já. 30. Vamos falar que a gente tem 30. Eu não É, vou tudo falar que eu bem. passei dos 30. Ela é renomada especialista em finanças imobiliárias. Ela possui uma formação acadêmica graduada em publicidade e propaganda e administração de empresas, pós-graduada em gerenciamento de projetos e gestão empresarial. E, além disso, né, especialista em investimentos, palestrante e corretora de imóveis. É isso, né? Falei certinho? É isso aí, é isso aí. Então, para ela estar falando do que ela está falando, ela tem uma bagagem sensacional e a gente começa, né, mas com essa experiência de 20 anos no setor, você alcançou grandes conquistas, né? Poderia compartilhar aqui conosco algumas delas, né, alguns destaques para a galera conhecer como corretora de imóveis? Olha, vamos lá. Eu já tenho mais de 1,2 bilhões de VGV sob minha gestão já, em venda, né? Eu faço gestão de mais de 55 equipes, participo eu faço a gestão de vendas de uma house aqui do interior de São Paulo, é uma loteadora muito bem conceituada. Nós fazemos loteamentos aqui na região, né, no interior de São Paulo e no interior de Minas Gerais também.
e sou o braço de venda de uma administradora de empreendimentos imobiliários, também aqui da região. Então, a gente tem várias imobiliárias e várias equipes que estão sob nossa gestão, e aí a gente vai tentando fazer com que as pessoas entendam essa pegada do investimento, trazer isso para o nosso produto e para o nosso mercado, né? Eu acho que a maior sacada disso tudo é que é ver os corretores entendendo esse recado e aplicando isso, replicando isso quando vai vender, enfim, quando vai atender um cliente. Então, eu acho que a grande realização de tudo isso é ver alguém transmitindo essa mensagem para o cliente final e o cliente final fazendo uma compra saudável e entendendo que aquilo é poxa, eu não comprei um metro quadrado, eu comprei um investimento, eu fiz um bom investimento, eu comprei um imóvel legal. E isso é o corretor quem transmite essa segurança, né, para ele. Uhum. Então, eu acho que a maior Quando realização de tudo isso é ver essa acontecer isso. exatamente. Quando que foi que você teve essa sacada? Porque você está 20 anos no mercado. Como você começou no mercado imobiliário, né? Porque isso é muito gostoso a gente conhecer a história de cada um, porque cada um tem algo especial para contar. E quando foi que deu essa ideia de você realmente ensinar os corretores para falar sobre esse assunto de finanças imobiliárias? Bom, vamos lá. Eu falo que eu não cheguei no mercado imobiliário, eu nasci no mercado imobiliário, porque eu venho de uma família muito humilde e nós morávamos em uma casa de fundos e era uma casa bem simples mesmo. Era um quarto, uma sala e o banheiro ficava dentro da cozinha, só pra você ter uma ideia. Não sei se tem alguém aqui que já ouviu minha história, já contei essa história várias vezes. Então, o mesmo teto do banheiro era o mesmo teto da cozinha, tinha um espaço assim. Então, era era uma casa muito humilde. E aí, meu avô faleceu e deixou pra gente um Monza vermelho. Eu costumo dizer que é uma Ferrari, né? E aí, com esse Monza, meus pais compraram um terreno. Só que a minha mãe era vendedora e o meu pai era tecelão. E a conta não fechava. Como é que ia fazer? Como é que ia construir a casa? Não tinha jeito. E aí o meu pai, não, eu vou construir. Mas como é que você vai construir, né? Não tem, antigamente não tinha YouTube, não tinha nada disso. Não, eu vou fazer. E ele construiu a casa inteirinha, sozinho. E eu era muito curiosa. Eu ia lá, eu via, eu queria ajudar. Eu ajudei a lixar a parede, eu ajudei a colocar rejunte no chão, porque nós mudamos na casa, não tinha acabamento nenhum, era chão mesmo e só reboco. E aí eu fui ajudando a fazer as coisas. Então eu cresci nesse mercado, eu cresci vendo a realidade da grande maioria dos brasileiros, que passa a vida toda em busca do sonho da casa própria. Então Uhum. foram anos e anos e anos e anos. Gente, eu acho que deve ter sido uns 15 anos da minha vida nessa tocada de vamos fazer a obra, vamos construir, tal, tal, tal. E aí o que acontecia? Tudo que acontecia na minha casa era transformado em saco de cimento. Mãe, compra tal coisa? Não, precisa. Isso dá para comprar tantos sacos de cimento. Então, essa era a nossa moeda. E tudo girava em torno da construção. Então, por isso que eu falo, eu nasci no Sensacional. mercado A escola da imobiliário. vida, né? Você teve uma faculdade ali que não tem preço que seus pais fizeram, né? Querendo ou não, você E a aprendeu de uma gente, maneira. e a gente vê hoje, nós estamos acostumados a vender um imóvel todos os dias, né? Mas as pessoas compram talvez um único imóvel. E só quem passou por isso entende qual é tem todo um encanto, né, em comprar um imóvel próprio. E aí eu senti isso na pele. Então, foi aí que começou minha paixão pelo mercado imobiliário. Aí eu queria ser engenheira, só que na época que eu fui fazer vestibular, os engenheiros tinham nomes, né? O engenheiro era nome e tal. E meu nome é Daiana dos Santos Pântano. E o dos Santos era muito simples. Então, eu não sei se na cidade de vocês tem isso. Tipo advogado. Advogado tem que ter um nome mais Tem chique. nome e sobrenome. Tinha. Uhum. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia tá mais tranquilo, especialmente em cidades pequenas, né? É o filho do fulano, é o filho do ciclano. Eu era da Ana dos Santos, não ia dar para ser engenheira aqui onde eu moro. Não tinha jeito. Falei, tá bom, e agora? Você o quê então? E aí eu fui fazer publicidade. Chegou no segundo ano de publicidade, falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não é isso que eu quero. E agora? Termino Uhum. ou paro 2 anos? Falei, bom, eu vou terminar, pelo menos eu tenho uma faculdade, né? E Sim. hoje
essa faculdade de publicidade é tão importante no meu trabalho, mas é tão Imagino. importante que tudo, rede social, eu tenho muita noção de design, enfim, de Eu campanhas, eu vi, aprendi tudo isso, né? E aí eu faço a sim. gestão de tudo, faço gestão de lançamentos, e aí facilita muito o meu trabalho. A minha conexão com as agências que fazem as coisas é muito mais tranquila, porque eu entendo do que eles estão falando, a gente consegue falar a mesma língua. Então foi uma base, a gente fala que nada é por Nada é acaso, por né? Deus acaso eu falar isso. preparou Sim. para que acontecesse tudo de forma muito natural. Uhum. E aí eu fui fazer administração, fui para já trabalhei 10 anos dentro de uma empresa, 10 anos para um milionário aqui dono de metade da cidade. E a gente fazia administração dos imóveis deles. E aí foi seguindo mercado imobiliário, mercado imobiliário, mercado imobiliário, depois fui para dentro de construtora, depois saí de construtora, fui ser corretora, e aí fui fazer gestão de equipes. E aí, enfim, e aí, Você foi passando por todos os segmentos do sim, mercado imobiliário praticamente, né? exato, porque eu sei o que as imobiliárias sentem, né, estando como imobiliária, eu sei qual é a posição do corretor, então eu consigo dar uma atenção especial porque eu sei qual é a dor de cada um. Uhum. E aí vem as minhas formações, a minha formação em investimentos e tal. E na pandemia, sabe quando você comecei a juntar as coisas, eu falei, gente, mas espera aí, né? As pessoas precisam entender isso aqui, os corretores precisam levar isso para o cliente final, precisam encontrar uma forma de fazer o corretor entender, mas como eu vou fazer? Não posso falar financeiro, porque financeiro quem fala são o XP, Nubank, ainda assim eles Vai fazer tentam. eles fazerem um CPA 20, né? Eu tô fazendo, né? Estudando, mas assim, é uma coisa que minha irmã é formada, ela trabalha no Santander, ela falou, Pati, Trisha, né? Ela me chama de Pati, faz tal, e eu tô fazendo, mas imagina, os corretores terem que fazer um curso desse, e é É, muito complexo nesse não é sentido, a sobre linguagem é isso. diferente. É. É totalmente diferente. Então, eu queria fazer com que eles entendessem uma linguagem deles. E aí, o Uhum. que eu fiz? Eu criei a MFI, que é uma metodologia onde eu explico uma base boa de cada um dos tipos de investimentos, vindo desde poupança, porque a gente às vezes, o imóvel é o melhor que existe, tá bom, o imóvel é o melhor Por que existe, quê, mas né? baseado em quê? Se eu não Exatamente. sei falar sobre os outros, eu não consigo comparar. Então, Um, não tem como. um argumento do seu cliente, você perde a venda porque você não tem o conhecimento necessário, né? Porque hoje em dia, o cliente, ele vem já sabendo de tudo. É o que eu sempre falo, a gente não vende o produto, né? A gente vende o serviço. E qual que é o nosso serviço? É É, exatamente isso, é conhecimento. Quanto mais você investir em conhecimento, melhor vai ser para você, né, no atendimento. E para o seu cliente eu, também, né? exatamente. A gente vende o nosso diferencial, né? Porque Uhum. corretor que vende metro quadrado de posição solar tem um monte. Um É, monte. Um monte. Então, a partir do momento que um se destaca, ele cria um elo com o cliente e o cliente fecha com ele. sim, Isso não é tem. fato. Isso é fato. Mas o cliente procura um, dois, três, cinco, 10, ele procura mesmo. Porque ele não consegue encontrar quem traz segurança para ele. E a hora que ele encontra, ele fecha. Se está no momento de compra, ele fecha. Então, é isso que eu quero muito que os corretores entendam que o mercado imobiliário é muito mais do que vender só metro quadrado, né? E aí, na quarentena, você criou esse curso. Você foi, E viu aí, um pontinho ali que precisava melhorar, falou, deixa eu resolver esse problema. assim, eu tenho uma dificuldade? Tinha uma dificuldade de dormir. Eu durmo super bem. E aí eu falei, bom, eu vou ficar aqui, eu vou produzir. E aí eu criei toda a metodologia e gravei as aulas. E aí, bom, agora as pessoas precisam entender o que é isso. E Uhum. aí a gente começa a ser notada, né? Começa a ser convidada para fazer algumas palestras, enfim. E aí a coisa tem sido bem Tem. legal. É porque você nichou bem, né? Eu acho que é interessante quando a gente está na rede social, você que é formado em marketing já sabe disso também. É muito abrangente, tem muitas pessoas falando, muito do mesmo também. Então, eu falo sempre, para você se diferenciar, eu comecei a me posicionar aqui também, porque eu fazia um trabalho offline muito bacana, mas aqui na rede social eu não era nem um terço do que eu
era no off. Então eu comecei a entender e buscar e trazer, né? Fazer essa marca pessoal, criar isso tudo. E no seu caso, você conseguiu encontrar um problema e nichar muito bem, né? E aí você acaba sendo referência porque você tem uma bagagem. As pessoas, elas também ficam e compram o curso porque realmente vê que você vivencia, que você tá ali no mercado e estudou para isso também, né? Porque também tem muita gente que a gente vê que não traz esse conteúdo de uma forma idônea, né? A gente sabe que existem aí muitas pessoas que produzem conteúdo para o mercado imobiliário. Uhum. Todos eles são importantes. Nenhum é Sim, mais e nenhum é menos. eu Mas falo isso assim, também sempre. a gente tem muita gente falando mais do mesmo. A gente tem Uhum. muito corretor aprendendo a fazer rede social, aprendendo Google, aprendendo Facebook, aprendendo Instagram. E aí, não é só isso, né? Não mesmo. É. Porque é importante a gente estar no online, é super importante. Hoje em dia é praticamente tudo aqui. Agora, por exemplo, ao meio-dia, a gente está falando com pessoas do país inteiro e que talvez até pessoas de fora, que a gente jamais alcançaria neste Exato. momento, nessa hora. Então, Uhum. o online é muito importante e às vezes eu puxo muito até que os corretores sejam mais online, porque tem uma magia nisso que a gente escala de forma impressionante. Exponencial, é. Mas o que eu quero que as pessoas entendam é que é muito mais do que só isso. Porque não adianta você trazer o cliente através disso aqui e depois, na hora que ele chega na sua mesa, você não tem o mais, né? Não tem por que ele ficar, né? Você não tem o diferencial. Uhum. Então, precisa saber isso aqui. Esse jogo a Uhum. gente tem que saber mais do que o cliente. E o que Sim. tem acontecido? As corretoras têm bombardeado os clientes de, olha, invista aqui, invista ali, invista lá, e aqui você tem um percentual de rentabilidade. E nós temos que saber porque o nosso imóvel é o melhor, entendeu? Uhum. E como é que nós vamos trazer o cliente para ele ouvir a nossa mensagem? A gente tem que saber esse jogo, não tem jeito. É, eu falo que é sempre educação, né? Você ensinar. Porque eu acho que eu trago o Mulheres no Comando toda semana agora, comecei a criar isso, porque cada semana a gente traz um tema, porque é importante nós corretores aprendermos e até os nossos clientes também, porque o cliente ele já chega pronto para você muitas vezes, porque ele está ali na sua rede social, ele está entendendo o seu trabalho, ele está entendendo o seu tema, ele sabe como você trabalha, ele te escolhe, né? Então, nós que estamos aqui na rede social, a gente tem essa magia, né, no caso. Então, muitas vezes o corretor ele fica falando mais sobre produto, que muitas vezes não é esse, né? Ali é a chavinha que às vezes a gente tem que virar, né? E encontrar realmente o que faz sentido para você. No seu caso, eu sempre falo que, desde pequena, eu não tive esse conhecimento de finanças, né? Muito diferente da minha irmã, que ela foi muito autodidata. Ela vendia bala na escola. Minha mãe dava lapiseira para ela, ela vendia na escola. Ela tinha isso já desde pequena, né? E eu Que não. legal. Eu era muito mais diferente, muito diferente dela. Então, no meu caso, eu não tive essa visão. Eu demorei muito tempo para ter a visão das finanças, como a importância disso para a minha vida pessoal, para o meu trabalho, a administração, né? Então, eu acho que esse seu trabalho de você ensinar os corretores a pensarem, porque parece um bicho de sete cabeças muitas vezes, né? Você falar sobre GPM, NCC, e aí fala um monte de nomenclatura. Nomenclatura que você não está habituado, né? Mas conforme você vai estudando e passando para o seu cliente aqui na rede social, por exemplo, ensinando ele aqui também, ele vai saber e te dar o valor que você merece, né? Nós não temos, o brasileiro não tem educação financeira, né? As escolas não ensinam isso. Eu Uhum, falo para os meus filhos, não aprendem, não adianta. É um percentual muito pequeno da grade curricular que traz essa área financeira. uhum. Então, além de a gente se preparar para atender o cliente, a gente também se prepara para a nossa vida. Exatamente. Eu tenho alunos que antes investiam, por exemplo, em previdência privada. Não, porque não sei o que. E aí, quando se tornaram meus alunos, entenderam que previdência privada não serve para aposentadoria, e que ele jamais iria se aposentar fazendo a previdência privada.
Então, além de ser uma preparação profissional, é uma preparação para a vida. Porque Uhum. tem muita coisa que a gente não sabe simplesmente porque a gente não tem tradição. Exato. Simplesmente porque. Eu comecei a falar sobre aposentadoria imobiliária justamente porque era um. Eu via várias pessoas chegando em mim falando sobre esse assunto, não tinha muito conhecimento, e eu, claro, sempre estudando, minha irmã do mercado imobiliário, do mercado financeiro, sempre me trazendo as notícias, me mandando os cursos, me mandando as coisas, e eu aprendi porque ela sempre ficou muito em cima de mim. Eu trabalhava na Cirela na época, né? E o escritório dela do Santander era muito pertinho, a gente almoçava juntas e trocava as ideias. E aí eu comecei a. Porque eu tinha muito preconceito com o mercado financeiro, eu achava muito Difícil. difícil a linguagem e eu não queria Financeiro. aprender. Era uma coisa assim, meio que eu tinha um bloqueio mesmo, sabe? E ela que foi me trazendo isso tal, por ser minha irmã, eu aceitei. Ela é mais nova, né? Eu fui aceitando e tal. Então, e aí eu criei agora essa metodologia da aposentadoria imobiliária para você, porque muitas vezes a gente tem o preconceito de comprar o imóvel, porque acha que você, né, não vai ter rendimento, vai ser só financiamento, é jogar dinheiro fora, eu prefiro pagar aluguel, muitas coisas que você vai colocando na sua cabeça que tem hoje em dia. Graças a Deus, a informação está para todos, mas ainda a gente tem que falar. Ainda a gente tem que mostrar, a gente tem que mostrar a conta, mostrar realmente, né, o beabá ali, é o que você traz nesse seu curso, né? Eu queria que você falasse um pouco mais desse seu curso para as pessoas que estão aqui, para mim também, que já claro que eu já pesquisei bastante, mas conta pra gente como é que funciona esse seu curso. Você sabe que assim, quando a gente. Eu entendo você falar da sua irmã, da sua preguiça de aprender. Porque realmente foi, existe uma tradição de que é difícil o mercado financeiro, né? Normalmente vem aquele pessoal de banco de gravata, falando alguns termos difíceis e tal. Então, não é sobre isso. É sobre trazer na linguagem do corretor o que o mercado financeiro aplica. E aí, vários alunos, antes de entrar para o meu curso, me falaram, mas não é difícil isso. Não é difícil, porque eu falo a linguagem do corretor. Eu tentei simplificar da forma. Não simplificar, não estou querendo dizer que corretor é simples, mas trazer da A forma que o corretor linguagem, fosse entender a sim. linguagem mais popular possível. Então, Uhum. aí você entende sobre INCC, entende sobre GPM, de onde vem, aonde eu pego, quem emite, quem é o quê, sabe? Por exemplo, o site do Banco Central. A gente imagina que o site do Banco Central é uma chatice. Não é. O site do Banco Central é uma graça. Ele fala a nossa linguagem. Então, é muito legal a gente poder entender Desmistificar, né? coisas, desmistificar algumas coisas que para a gente parece ser um bicho de sete cabeças, entendeu? Então, Uhum. tem sido muito legal, tem feito muito, tem dado muito resultado para os meus alunos e até mesmo para quem me segue em rede social, que não é meu aluno e que vai consumindo os meus conteúdos, enfim, tem dado muito resultado. A É MFI, ela porque não está é só hospedada na perdão, Pode na falar. Hotmart. Tá hospedada na Hotmart, então a gente tem uma segurança aí da maior plataforma de cursos digitais do mundo. Sim. Então é bem segura, bem tranquilo. Perfeito. Eu falo que, assim, esse tipo de conteúdo não é só para o corretor. Muitas vezes o investidor também quer entender, né? Quer aprender. Pessoas que são amantes do mercado imobiliário, né? Eu acho que é sensacional a gente ter esse tipo de conteúdo à disposição e saber que existe também, porque muitas vezes a gente também acha que não existe. Tá ali, eu trouxe você justamente porque o conteúdo do seu curso eu achei sensacional. Muitas vezes a gente erra, compra errado. Eu mesma, antes de entrar no mercado imobiliário, eu comprei um apartamento na planta na época, né? Eu e meu marido. E a gente foi pagando ali parcelinhas e tal. Só que quando estava chegando na entrega das chaves, a gente não tinha o valor das chaves. E eu não sabia que eu poderia jogar o valor das chaves para o financiamento. O que eu fiz? Uhum. Destratei o apartamento na época. Não Olha isso. Então, assim, acredito. e o apartamento lindíssimo. Hoje a gente passa lá e fala, não acredito que a gente fez isso. Toda vez que a gente passa aqui em Campinas, né? A gente passa no apartamento e fala, cara do céu, olha E isso, que a tipo, falta de hoje, informação hoje e o ele vale quanto? desespero. Cara, eu não gosto nem de falar, até arrepio. Não, a gente perdeu muito dinheiro, assim. Não, e não foi só isso, sabe? É muita coisa que Frustração. aconteceu já na minha vida
que eu falei, cara, eu não quero mais errar. Eu quero aprender, eu preciso abrir os meus olhos, porque a informação tá aí. E às vezes, porque você não perguntou, você não foi atrás, você acaba deixando passar, né? Como você fala, investimento em imóvel não existe nada igual. E se eu tivesse comprado aquele apartamento hoje, eu teria lucrado, assim, absurdamente, sabe? Assim, e por No um mínimo erro, por 100%, ainda mais no em Campinas. mínimo, sim, exato. E era uma localização sensacional, que pertinho do Proença, que eu adoro o Proença aqui, né? Então, assim, eu não sabia que eu poderia jogar o valor ali da entrega das chaves para o financiamento, ter aprovado um financiamento, enfim, né? Olha isso, é muita coisa que a gente tem que aprender, né? E é importante, E o- é por isso que eu falo, a importância do que você está ensinando. E do a que eu trago importância do corretor também aqui também, sempre, né? né? A importância que o corretor Sim, é. tem de fazer a diferença no atendimento do cliente. Quando você fala de estudo, Trisha, voltando às minhas origens, eu não tinha como crescer. Não tinha, os meus pais não tinham nem como pagar a escola para mim, eu sempre estudei em escola pública. E aí terminei o segundo grau e existia assim existia um combinado. Você vai fazer faculdade, como eu não sei, o problema é seu. E a gente não tinha, eu sempre estudei em escola pública, como é que eu ia passar em escola pública? Como é que eu ia passar em faculdade pública? Eu tinha que me virar para pagar a faculdade privada. E aí, quando eu entrei na faculdade, o curso de publicidade e propaganda era um dos mais caros, porque tem laboratório, fotografia, essas coisas todas. E eu me lembro, tem uma continha que nós fizemos pedir bolsa, era bolsista, sobrava 232,11, alguma coisa assim, do meu salário. E aí eu pedi, fiz a cartinha, fiz planilhinha, sobrava 232,11. E eu ganhei bolsa, na época, a faculdade custava uns 800 e eu precisava de pagar 232. E eu ganhei bolsa para pagar 211. Então sobravam R$ 12 do meu salário. E aí eu fui fazer, eu tinha que ir. Então, a única forma que eu tinha de mudar de vida, de mudar a minha história, era estudando. E por isso eu estudei tanto, continuo estudando até hoje. Até hoje. Acabou de aparecer um MBA aqui na minha tela, que eu falei, ai meu Deus, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Mas meu marido já me disse, se eu fizer um curso de culinária, eu durmo fora de casa. Ele falou, chega. Eu virei a Então, louca assim, dos cursos também em faculdade depois. Meu marido a fala louca isso do pra mim curso. também. Eu fiz 2 MBAs simultâneos, fazia um às segundas e às terças e outro aos sábados, grávida. Você imagina o que é isso? Imagina. Cabeça de grávida não funciona. E eu fazia 2 MBAs simultâneos, trabalhava de dia e fazia 2 MBAs simultâneos. Então tem que estudar, porque é só o estudo que muda a nossa história. Exato. Não dá para ser, não tem como ser de outro jeito. Tem que Sim. estudar, a gente tem que mudar a nossa vida e assim, quando a gente muda a nossa vida, a gente vai mudando a vida das pessoas que estão à nossa volta. Uhum. Porque a gente vai influenciando, as pessoas vão falando, putz, isso dá certo. E acaba acontecendo. Então, não tem. Porque você vira espelho, né? As pessoas, elas acreditam no que elas veem, não no que você fala. Então, muitas vezes você tá ali falando, pode falar o que você quiser, mas se você não aplica, não mostra, não adianta, porque no dia a dia que é que vale, né? Que você vê se realmente aquilo ali funciona realmente, né? Então, eu falo que aqui, assim, a aposentadoria imobiliária era o meu sonho. Então, o meu sonho que vira o sonho de quem tá à minha volta. E aí eu quero ensinar o que eu aprendi e o que eu aplico, porque isso realmente mudou a minha vida. E se mudou a minha vida, pode mudar de mais pessoas. Assim, é mais você ajudar mesmo, você servir. O personal broker, né, o corretor imobiliário, ele tá ali, quanto mais ele sabe, quanto mais conhecimento ele tem, mais ele ajuda as pessoas. Que no meu caso, como eu perdi aquele apartamento, se eu tivesse um corretor parceiro, amigo que estava ali do meu lado, eu ia perguntar para ele, ele ia me ajudar, ele ia falar, ele ia me dar dica. Então, eu acho que a gente está aqui, a importância do nosso serviço é muito grande, né? Como você falou, muitas vezes as pessoas estão comprando um único imóvel na vida e eu poderia não ter mais oportunidade de comprar, porque ali foi a oportunidade, poderia ser só aquela e eu ia ficar me martirizando pro resto da vida, né? Então, assim, a importância do conhecimento, assim, eu falo que, por isso que eu estou trazendo toda semana aqui conteúdos relevantes, porque eu quero ensinar e aprender também, porque eu aprendo muito com cada pessoa que vem aqui, você, assim, eu aprendo demais. Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais.
Eu não tinha Yeah. ideia do quanto ensinar fazia a gente aprender. Eu não tinha ideia nenhuma disso. Eu sempre fui muito prática. E quando entravam colaboradores novos nas empresas que eu trabalhava, eu tinha que treinar, eu falava, olha, é assim, assim, assim. Entendeu? Beleza, Uhum. então faz. Super prática. E nunca imaginei que na vida eu ia ensinar alguém e ter uma metodologia assim como eu tenho. Não, nunca imaginei de verdade. Tá aí uma coisa que. Mas enfim, mas eu sabia que eu faria diferença na vida das pessoas. Como eu não Uhum. sabia. E aí, através do estudo, e aí chega uma hora que você estuda e você não cabe mais em você. Você precisa Exato. passar à frente. Você tem que passar, porque começa a incomodar. E se você não passa, não faz sentido, né? Então, é muito bom ver as pessoas aprendendo e se influenciando pelo que a gente faz hoje. Sim, exatamente. Eu quero perguntar aqui, porque a gente está falando do seu curso, e acho que é ele que está traz todo esse conteúdo aqui para gente, porque para quem está chegando agora, a gente está falando sobre finanças imobiliárias. A Dayana, ela tem um curso que fala sobre, ela une o mercado financeiro e o mercado imobiliário com uma linguagem apropriada para você que talvez ache que o mercado financeiro seja muito complexo, né? Mas para você aprender, para você ensinar o seu cliente, para você que é cliente também, para você aprender também sobre o mercado imobiliário, entender tudo como é que funciona. E aqui eu queria falar sobre isso. Quais são os principais desafios que os investidores enfrentam ao considerar o mercado imobiliário como uma opção de investimento e como o seu curso pode ajudar a superar isso? Olha só, quando a gente fala, até um parênteses aqui bem importante, às vezes a gente fala de investidor, né? E, poxa, quando a gente fala de investidora, vem na cabeça o cara que investe 1, 2, 5, 10 milhões, né? Mas Verdade. isso não é Todos verdade. nós somos, né? Todos Podemos somos ser. É, investidores. Então, a pessoa que está comprando o primeiro imóvel, exato. ela é um investidor. Então, não entenda que investidores estão falando de pessoas milionárias. De jeito nenhum. Estamos falando do cara que guarda R$ 100 todos os meses na poupança ou em qualquer outro tipo de investimento, porque ele quer comprar um imóvel, quer juntar aquela entradinha mínima para comprar um imóvel, né? Uhum. E sabe que existe uma pesquisa, Trícia, que chama-se Raio-X do Investidor. Ela é uma pesquisa encomendada pelo mercado financeiro. E ela nos ajuda muito, porque ela mostra que 30% das pessoas que investem, elas investem para comprar um imóvel. E é uma Olha fatia só, muito grande. muito. 30% das pessoas que investem para comprar um imóvel e 44% das pessoas que investem, que compram, que investem procurando segurança. Aí a gente já juntou, né? Olha o mercado financeiro nos dando munição para vender imóvel. Sim. Então, assim, precisamos desmistificar de que o investidor é o cara que tem milhões e muitos imóveis. O investidor é o Uhum. cara que compra o primeiro imóvel, no Minha Casa Minha Vida, e que compra parcela. Ele é investidor também. Aliás, ele é investidor da grande maioria, né? Das pessoas que compram imóvel. Então, eu acho que a Sim. primeira coisa que a gente tem que identificar é esse o ponto de que Do todos nós somos investidor. investidores, independente se é Exato. primeiro, segundo, terceiro ou quinto imóvel. Isso é bem importante. Perfeito essa colocação. É É. sensacional. Não, eu acho que assim, eu falei, fiz um post esses dias na minha rede social, coloquei até uma carinha de palhaço, porque muitas vezes quando a gente não sabe, a gente fica com a carinha do palhaço. No meu caso, eu passei por isso também, né? Então, hoje em dia, você tem apartamentos com zero entrada, com R$ 200 de entrada. Ou você tem apartamentos que você paga até a entrega das chaves, o próprio aluguel vai pagar o seu financiamento, que eu falo da aposentadoria imobiliária, as contas que a gente vai fazendo e vai mostrando para o cliente, e aí ele fala: Nossa, é sério? É isso? É assim? Então, eu fui aprendendo, eu fui aplicando, eu fui trazendo para os meus clientes, e agora comecei a mostrar para as pessoas também que elas também podem.
Porque se você não souber das contas, da matemática que é feita ali, porque comprar o imóvel é muita emoção. As pessoas trazem muito mais emoção, né, na hora da compra. No meu caso, eu comprei por emoção. Eu cheguei para visitar o plantão, eu saí de lá com um contrato assinado. Eu e meu marido na época, antes de entrar no mercado imobiliário. Então, eu vivenciei isso, eu sei como é isso. Porque a gente tem o sonho da casa própria. Quem não quer ter uma casa, quer morar ali? Só que quando você vai ali e você age somente por emoção, acontece que nem no meu caso. Eu perdi porque eu não pesquisei tanto, não fui atrás tanto do conhecimento da parte financeira, de fazer conta, de me informar mais, né? E aí a importância de você trazer isso para o mercado imobiliário, as finanças, fazer conta, trazer, mostrar que todo mundo pode ser investidor. Você que tem R$ 100 guardando todos os meses, que está ali juntando seu dinheiro, você também pode, né? É porque, assim, a referência de investimentos ainda é o gerente do banco. É. Então, assim, quem disse que se ele deixar o dinheiro dele na poupança ou investido em qualquer outro tipo de aplicação, vai fazer com que ele chegue no sonho de ter o imóvel mais rápido? Ou se ele comprar na planta. Então, quando a gente compara, bom, eu vou deixar o meu dinheiro aqui porque eu vou juntar a entrada, mas ele pode comprar na planta. E às vezes existem imóveis que dá para ser comprado sem entrada, como você mesma disse. Então tá aí a questão da orientação. E o corretor, quando às vezes eu vejo Instagram de corretores de imóveis, enfim, é uma prateleira de produtos. E o mercado imobiliário não é uma prateleira de produtos. O mercado imobiliário é muito mais instrutivo do que de venda, né? Então, quando você instrui, o cliente entende e aí ele vem preparado já para falar com você. Então, é Uhum. mais do que só colocar o imóvel ali na prateleira e o cara vir comprar da gente. A gente precisa educar, especialmente essas pessoas que estão começando agora, para eles entenderem que é sim possível. Poxa, mas eu não tenho entrada. Tá bom, alguns imóveis a gente consegue comprar sem entrada e troca o aluguel Uhum. pela parcela, assim como você falou. Existe muito isso, tem muito isso. Então, a partir do momento que você instrui, o cliente fica satisfeito e você vende, né? Sabe, deixa eu até dar um Exatamente. spoiler aqui. Eu fui convidada para não vou dizer ainda, um programa de televisão e nós vamos fazer um quadro que chama Sonhar e Investir. E vai justamente ir para essa dor aí das pessoas, do quanto é possível realizar o sonho. Do quanto pode ser, do quanto pode acontecer, de forma para trazer informação de qualidade mesmo, informação confiável para as Uhum. pessoas que estão começando e para as pessoas entenderem como funciona isso. Peraí, poxa, como assim Perfeito. compro sem entrada? Então, esse quadro vai ser um quadro bem legal, que acredito que a partir do próximo mês já esteja no ar aí para a rede SBT de Na Santa Catarina, televisão? na Ai, televisão. que maravilha! Vai ser bem Estaremos jóia. aqui para assistir e a gente já pode abrir mais uma, como é que fala? Um spoiler para a galera aqui, porque eu já te convidei, você já aceitou, então eu já posso falar? Pode, pode, claro. Ai, tudo. Porque assim, galera, nós já estamos no Spotify, Mulheres no Comando virou um podcast, né? Mas ainda tá super online, a gente tá aqui ainda pelo Instagram, mas a gente vai começar agora a fazer presencial. Agora não, a gente vai se organizar. Ela vai ser uma das hosts comigo. Vamos trazer, vai ser a Dayana Pâmpano e Trisha, trazendo várias convidadas sobre esses assuntos e muito mais. A gente vai criar agora várias coisas bacanas, vai ser presencial. E aí vocês vão conseguir acompanhar a gente. Então, para mim, está sendo uma honra ter ela junto comigo para a gente falar sobre isso. É uma mulher sensacional, com anos de carreira. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito também com você. Estou muito feliz por ter aceito o convite. Eu quem agradeço o convite e a oportunidade. Acho que a gente sempre tem que abraçar as oportunidades para levar a nossa mensagem à frente. Eu gosto muito disso e é uma honra, é um prazer poder contribuir com o mercado. É isso. Estão perguntando qual o canal que vai passar o seu programa. Ela ainda não pode falar, né? Mas Não, sigam mas a Dai nos para o estado de Santa Catarina. Mas eu vou colocar Santa aqui, né, Catarina. gente? Eu Ah, você vou vai trazer os publicar. melhores momentos, eu tenho Eu vou. certeza. Claro que eu vou.
Com certeza, a gente quer acompanhar. A rede social da Dai é maravilhosa, com muito conteúdo relevante. Dá para vocês, quem não segue, siga. Quem quiser comprar o curso dela também, já estamos falando aqui, fiquem à vontade. E eu quero saber, assim, quais conselhos você daria para nós, né, investidores, considerando o mercado imobiliário e a forma de investimento? O que você acha que a pessoa tem que analisar ali de potencial de valorização na hora de escolher o rendimento imóvel? Fala mais um pouquinho, porque eu sei que você. Eu te trouxe porque a primeira frase que eu ouvi sua, achei sensacional, que é o investimento imóvel é o único, o maior, o melhor, enfim, eu achei isso sensacional. E você traz isso para as pessoas na sua rede social. Então, em cima disso que você falou, eu queria que você explicasse um pouquinho mais o porquê que você acha isso, quais são as valorizações, para dar essa dica para quem está seguindo a gente, para poder realmente seguir isso que você falou. Primeiro lugar, eu não acho nada. Você tem certeza, fala aí. Na verdade, é Tem as assim, provas, né? quando eu falo que eu criei uma metodologia, o que eu gosto de falar muito, que tudo que eu trago no meu curso e nas minhas redes sociais, a Dayana não criou nada. A Dayana só organizou e concluiu, e trouxe, e comparou números, só isso. Então, quando a gente faz uma comparação, eu vou dar um exemplo aqui de Bolsa de Valores. Quando a gente traz uma comparação com várias ações, com vários, ou até mesmo com o Ibovespa, ao longo do tempo, 5, 10 anos, talvez se comparar até mais, dê uma diferença maior ainda, a grande maioria dos imóveis, eu digo que já fiz simulações com imóveis de Santa Catarina, com simulações de imóveis aqui da nossa região de São Paulo, simulação com imóveis do Espírito Santo, imóveis do alto, imóveis do baixo padrão e planilha mesmo, tá? De quando comprou com a valorização de hoje, Bolsa de Valores, de quando comprou, de lá, de 10, 15 anos atrás, com a valorização de hoje, poupança, CDB, tudo em planilha, o imóvel vence. Todos os, assim, 90% dos imóveis que eu fiz comparação vence todos os outros tipos de investimento. E não acho nada. Eu só trago o quanto era e quanto e faço comparações. É só isso. Então, assim, quando eu afirmo que o imóvel é o melhor que existe, é porque eu me baseei em séries históricas, em dados concretos publicados pelo Banco Central, B3, enfim, a fundos imobiliários. Eu junto todas as coisas e aí a gente consegue entender. Isso, eu ensino o próprio corretor a fazer isso, talvez o próprio investidor fazer isso de forma simples. É muito simples fazer isso. A única coisa que a gente precisa é entender sobre os outros e por que o imóvel vence, entendeu? Quando a gente entende dos outros, poxa, a Bolsa de Valores é isso, a Bolsa de Valores é aquilo, o fundo imobiliário é isso, o fundo imobiliário é aquilo, a poupança funciona assim. Então, quando você traz tudo e coloca tudo na mesma data, na mesma base, o percentual de valorização dos imóveis são maiores. Sim. E eu falo que para você entender um pouco mais o mercado financeiro, é importante você começar a investir, que seja pouco também, né? Pegar ali, dar uma olhada no que você. No mercado em si, de ações, de CDB e tal, para você entender a lógica, e também no mercado imobiliário você buscar um apartamento na planta, porque eu sei que você até falou uma frase que eu acho sensacional, eu já repliquei ela, porque eu achei sensacional também isso. Qual que é o momento certo de você comprar um imóvel, você fala? As pessoas Se você falam, tem. espera para comprar. Não, é compra e espera. Compra, espera. Olha isso, se eu tivesse comprado realmente o apartamento, hoje, no mínimo 100% de lucro eu já teria desse apartamento. Então, se o apartamento, você falou isso, se você tem o dinheiro, se você tem condições de entrar, se esse apartamento, a oportunidade essa, é agora, né? Porque assim, não vai voltar. Você nunca mais vai comprar um imóvel no valor que ele era há sei lá quanto tempo atrás. Nunca mais isso vai acontecer. Ai, mas eu vou esperar abaixar. Não vai abaixar. Não existe.
não vai abaixar. Agora, ainda com as novas regras do Minha Casa Minha Vida, isso, claro, foi um ajuste que precisava acontecer para que as construtoras conseguissem voltar a criar produtos dentro do Minha Casa Minha Vida, porque a conta não fechava. Então, o que vai acontecer com os imóveis que tinham um teto de 264? Em um ano vão chegar a 350. Vai acontecer isso. Isso vai acontecer. Ah, mas o mercado não cabe. Gente, não dá para esperar. Não, tem que comprar agora porque daqui a pouco está mais caro. E aí o que vai acontecer? O seu poder de compra diminui e você não vai comprar o que você comprava hoje. Então encaixou. Vou apertar um pouquinho, mas compra. Compra, porque esse momento não vai voltar. Não vai voltar. Exatamente. É o Aliás, que eu quem falo que quiser depoimentos de que o momento não voltou, fala pra gente. conta Escreve aqui pra pra gente. gente, porque pra mim não voltou, viu, gente? Já tô Não em vai outras voltar. fases. Porque eu, Você nunca mais vai comprar um apartamento no preço que era antes. Nunca mais você tem a oportunidade de taxa de financiamento, a oportunidade de ter a renda que você tinha naquela época. Nunca mais você vai ter isso. Exatamente. Então, aproveite a oportunidade quando você encontrar. Estude também, porque eu vi uma live que você falou sobre o tiozão dos Não terrenos de do lote. antigamente, porque antigamente Você era estava bem falando com isso, o né? Caio Lobo. Do lote, porque aqui na família também teve já enfim, acontece de você achar um terreno que supervaloriza e você ganha muito dinheiro com isso. Mas hoje em dia, o conhecimento está aí para você aprender a estudar a região. E antes de você investir, você pesquisar sobre a construtora, você pesquisar sobre a idoneidade da empresa, que é muito importante, a localização, vocês têm que se atentar a isso. O corretor, óbvio que a gente está ali para essa função, mas você como investidor que está querendo investir, crescer nessa parte de imóveis, é muito importante você se atentar a tudo isso, né, Dai? Eu costumo dizer que é importante a gente saber fazer boas escolhas, né? A Uhum, grande, assim, as cidades, falando de lotes, né? E até mesmo de apartamentos, de lançamentos imobiliários. As cidades têm um vetor de crescimento para determinada região, né? Normalmente a cidade cresce para cá, ou a cidade cresce para lá. Então, é importante saber identificar isso. Porque pode ser uhum, que hoje, puxa, é longe. Quando os meus pais trocaram Monza Vermelho pelo terreno, era o último loteamento que existia na cidade. Era muito longe. E hoje ele está totalmente envolto de outros loteamentos e é um loteamento muito bem localizado na cidade. Então, uhum, tudo bem que naquela época a gente não tinha opção, era só aquele que dava para comprar. Mas pode ser que hoje, puxa, é lá longe, gente, mas a terra está cada vez mais escassa. Cada vez isso. menos nós vamos ter terra. Terra é um commodity. Então, cada vez vai ser menos escasso. Então, aonde tem terra, com certeza a cidade vai chegar e aquilo vai se valorizar. Então, é Uhum, importante saber identificar qual é o lado que a cidade está desenvolvendo. Olha, tem projeção de ter uma avenida, um viaduto. É sempre importante fazer esse tipo de pesquisa nas regiões para entender se o que você está comprando realmente tem um potencial de valorização bom. E o corretor, claro, pode ajudar muito isso, né? Nesse ponto. exatamente. Com certeza. A gente está chegando ao fim da nossa live. Eu vou fazer minha última pergunta aqui para você. Passou tão rápido, você vê? Olha Olha isso, já só. tá acabando. É que mulher, Eu quero quando saber de começa a você. falar, né? É, a gente Não fala para muito, né? Eu mais. adoro conversar. Não, se deixasse, eu ia ficar aqui com você o dia inteiro. Mas a minha Os, filha está pod... com a minha sogra aqui embaixo. Ai, Daqui a pouco ela começa um chororô. os, Então os a gente tem horário podcasts, também. os podcasts vão ser de 1h30, 2 horas. Imagina, imagina, é. Ó, Dá, eu queria primeiro agradecer, né, por você estar aqui com a gente. Sensacional sua presença. Daqui a pouco a gente Sim. finaliza, mas antes de finalizar, eu queria perguntar para você as perspectivas para o futuro do mercado imobiliário. O que você enxerga, né, o papel das finanças nesse contexto? Olha, eu acredito de verdade que sobre as aposentadorias imobiliárias, assim como você defende muito isso. Muitas Maravilha. Gente, vamos falar do tiozão do lote, né? O tiozão do lote Sim, lá vamos! atrás, talvez ele era um cara que as pessoas, né, não davam muito valor para ele. E o que aconteceu? Hoje ele é um cara que tem milhões.
né? O tiozão, quem se transformar no tiozão do lote hoje, com certeza vai ser o tiozão do lote que é hoje. Vai Futuramente vai ser o tiozão do viver, lote de hoje. vai Então, viver assim, da aposentadoria imobiliária, né? eu defendo muito que o imóvel é o melhor investimento que existe. Eu defendo muito que o imóvel é o que traz. As pessoas falam muito sobre liquidez, né? O imóvel não Uhum, tem liquidez. Só que sim. os investimentos bancários que são bem, que têm boa rentabilidade, também não têm liquidez. Então é bem importante a gente saber falar sobre isso. Os Uhum. investimentos bancários que pagam bem, têm boa rentabilidade, com certeza você vai ter que deixar o seu dinheiro lá 3, 4, 5, talvez até mais anos. E o imóvel, quando ele é bem precificado, ele vende rápido, sim. Então, não dá para a gente ter esse estereótipo aí de que o imóvel não tem liquidez. Tem liquidez, sim, mas ele só precisa ser bem precificado. Exato. E para isso é importante encontrar um profissional que saiba o que está fazendo. Eu costumo dizer que, às vezes, o vendedor não quer vender, ele coloca a venda, né? Eu quero É. vender, coloca 30% acima do valor. E aí ele não vai vender mesmo, né? Então, quando ele encontra um profissional capacitado, fala, olha, tá errado, não é isso, baseado também em dados, baseado também em pesquisas, aí ele Sim. precisa entender que o imóvel dele não vale o que ele está pedindo. E aí vende sim. Então, precisamos tirar essa ideia de que imóvel não tem seguro, não tem liquidez, porque tem sim, ele só precisa ser bem precificado. Então, para o Uhum. futuro, penso de verdade que quem investe hoje, com certeza, vai ter uma aposentadoria imobiliária lá na frente. As pessoas estão. A gente tem aqui na nossa região isso, mas em outras regiões eu já identifiquei que ainda não tem. Muitas pessoas comprando, alugando. Não quero alugar porque eu quero ter uma mobilidade, tal, tal, tal. Só que isso também gera demanda imobiliária, porque quem compra os imóveis para essas pessoas alugarem são os investidores, talvez os 40 até os 60 anos, mais ou menos. Então, isso gera uma demanda Exatamente. imobiliária. Tudo gera demanda imobiliária e não vai deixar de gerar demanda imobiliária. Os nascimentos, os falecimentos, os casamentos, os divórcios, tudo, tudo, tudo. E a gente sempre vai estar baseado em um imóvel. Quando você viaja, você procura o quê, Trisha? A primeira coisa? Onde eu vou ficar? Um lugar para ficar. Então, as pessoas precisam entender isso. O imóvel, Exatamente. o É. imóvel é a base da Perfeita. pirâmide, né? Perfeita. Cada vez mais isso vai acontecer. Quando a gente Uhum. pensa em cidades mais antigas, vamos pensar talvez em Londres, na Europa. Você consegue comprar um terreno na Europa? Em Londres? Hoje em dia tá bem Gente, uma que não tem. Segundo, escasso que custa demais. caríssimo, É. custa caríssimo. Então, assim, por quê? Porque lá Brasil já é viveu. demais. Sim, lá é mais antigo do que aqui. Então, qual Sim. é o nosso futuro? É só a gente olhar para cidades que são mais antigas do que a gente, para países que têm mais desenvolvimento do que a gente, para países que são mais antigos do que o nosso. Nós Temos vamos muita chegar lá. oportunidade em casa, né? Exatamente. Com certeza nós Uhum. vamos chegar lá. Então, é o imóvel. É Não, isso, não gente. Tá tem. vendo? Querem mais dicas do que isso? Agora acompanhe a gente na rede social. Perguntaram se a live vai ficar salva, vai ficar aqui no meu Instagram. Quem quiser acessar também, 1 hora de live vai estar aqui salva. Vou deixar no meu Muito... também. posso compartilhar com você? Puxa, por favor, pode deixar. Perfeito. Então Claro. tá, vai ficar no nosso Instagram, porque o conteúdo tá riquíssimo. Muito obrigada, Dai, pela oportunidade do seu conhecimento. Eu Quem quem quiser comprar o agradeço. curso dela, Obrigada pelo já tá lá. convite. E em breve muitas novidades juntas, se Deus quiser. O link da MFI está na minha bio e se alguém tiver alguma Isso. dúvida, pode me chamar no particular que eu respondo todas as minhas mensagens. Perfeito. É Trisha, isso, gente. obrigada de Deixem. coração. Eu agradeço muito. Obrigada, gente. Até hoje tem live às 20 horas aqui no meu Instagram. Se você quer divulgar alguma live sua, hoje tem live sobre gestão exclusiva e a importância do personal broker. Está falando aqui sobre precificação, sobre um trabalho exclusivo do corretor Uau! de Vou imóveis. Então acompanhar. hoje a gente
vai falar sobre isso com a Manuela Vilar, ela é sensacional também. Ela aí do Sul, ela tá sempre trabalhando aí no Sul, tem umas casas maravilhosas, então o conteúdo também vai ser maravilhoso. Você quer divulgar alguma live sua que vai acontecer por Show agora? demais. Não, não tenho live Não tem marcada. agora? Acredito que deva Tá. ter, que a gente deva marcar alguma aí nas próximas semanas, mas não tenho live marcada. Estou focada em Então alguns acompanhem lá no empreendimentos Instagram que nós estamos que ela vai divulgar lançando quando aqui. estiver. E Então, vamos acompanhar a perfeito. live da Trisha hoje às 6 horas, hein, pessoal? Não se esqueçam. Isso. Obrigada, gente. Beijo Até para a todo próxima, mundo. Dai. Fica com Deus. Fique com Beijo. Deus. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.